Olá, meus caros. Olha que interessante essa notícia, claro, antiga, está na Veja São Paulo, e fala sobre de cujos missionário Davi Miranda. Diz o seguinte: o missionário morreu de um infarto fulminante, contando o que ocorreu. De acordo com a família, recebeu um trote no telefone que dizia que suas duas filhas teriam sido sequestradas. E se exaltou, enquanto o filho mais velho tentava localizar as irmãs por telefone, o missionário passou mal em casa. Então, conforme eu disse nos vídeos, ele faleceu sim por conta dos filhos ou das filhas da família. Levado ao hospital São Camilo por familiares, não resistiu. E agora aquilo que eu indiretamente falo. Ele tinha histórico de doenças cardíacas e tomava remédios para controlar a pressão. E você que é contra quem toma remédios, e você acha que Deus vai curar tudo? O missionário era conhecido como um pregador de curas divinas, mas não curou as suas doenças cardíacas e tomava remédio para controlar sua pressão possivelmente alta. Olha que interessante esse paradoxo. Para quem raciocina sabe exatamente do que eu estou dizendo. Ainda vou colocar mais uma fundamentação. Então aqui eu não posso utilizar o áudio nem o vídeo, senão eu censuro. Aqui é falado pela Irene Miranda que certa feita uma pessoa entrou na igreja antiga da IPDA, estava com varizes, estourou as veias, acabou morrendo, e ela foi lá e limpou tudo e cuidou de tudo. Mais uma questão. Aqui no livro intitulado Ao Lado Dele, a Irene fala sobre uma coisa interessante. Tem a ver com tudo isso que eu estou colocando aqui nesse vídeo. No dia 31 de outubro de 1970, nasceu a filhinha dela, que seria a quinta, Raquel. Mas, infelizmente, era fraquinha, teve vários problemas de saúde logo após o nascimento. Tive alta da maternidade. Aí, no dia 10 de novembro, às 7 horas, estávamos dormindo quando minha prima bateu a porta do quarto e avisou que tinha recebido uma ligação do hospital e que a nenê havia falecido. Ficou atônica, paralisada, vai contando tudo aqui. Mas eu quero mostrar para vocês, é mais adiante, que ela revela algo e até mesmo imaginável para quem raciocina. Vamos lá. A chuva continuava, aqui já conta os detalhes do sepultamento lá no cemitério. Então, ela chorava e as crianças, os quatro, não sabiam o que era, que a mãe estava chorando, porque eles não sabiam da irmãzinha. E aqui, ó, ela vai contar que o missionário tinha que pregar e tinha que esquecer aquilo, aquele pesar, tá? Aqui, ó. Eu podia chorar à vontade e não precisava conversar com ninguém se não quisesse, mas coitadinho do meu esposo, Davi Miranda, precisava pregar, orar pelos enfermos, mostrar-se animado. Grife essa palavra, mostrar-se animado. Não tinha o direito de lamentar-se nem de se mostrar abatido, porque eu precisava do apoio dele ou desabaria emocionalmente. A igreja precisava dele em tempo integral e as crianças estavam desorientadas, enfim. Quando ela fala que ele tinha que se mostrar animado, é que ele não tinha que revelar o que lhe sucedera, ou seja, a perda de uma criança. Assim como ele não revelava que sofria problemas cardíacos e que tomava remédios, porque o povo focava nele quase que numa espécie de um deus ou um profeta ad eterno, que seria arrebatado como foi Elias e não passaria pela morte. Era o que se cogitava isso na IPDA na minha época e antes. Isso eu falo de 2005 em diante. Então, o camarada com a fragilidade dele, como qualquer um ser humano, que ele não era melhor do que ninguém, era carne e osso, tentado como nós somos, sentia frio,
sentia calor, sentia fome, enfim, não era ninguém melhor do que ninguém. Então ele tinha que vestir-se de uma máscara ou de um rótulo de um sacrossanto homem de Deus, pregador das cruzes divinas, e ele não poderia revelar a sua fragilidade de que ele, pregando cura divina, tinha doença e não era curado da doença. Teve uma ocasião num áudio, uma pregação, que ele chega a dizer mais ou menos isso, porque a pressão já vinha sobre ele. A pressão digo dele próprio. Eu não curo nem as minhas enfermidades, quem cura é Jesus. Uma vez ele falou isso, revelando que ele tinha. Eu tenho um áudio, nesse ou no outro canal, que ele conta o testemunho que teria sido curado, entre aspas, do problema cardíaco. Curado bem não foi, tomava remédios, como acabamos de ler. No máximo ele teve foi uma diminuição da problemática. Então, meus caros, o que eu quero dizer com tudo isso? É que, nesse mundo, nós não estamos aqui para durar para sempre. Segundo ponto, nós vamos ter doenças. E não revelar que temos essas doenças não é falta de fé. Não é abater a fé daqueles que creem que Deus cura. Porque, biblicamente, a cura existe, não é para nós ficarmos aqui muito tempo. É para manifestar-se a glória de Deus e para, principalmente, salvação de almas. Como o próprio Jesus disse, se não houver cura, sinais, prodígios e maravilhas, como crerão? É isto, nada mais do que isso. Então, as pessoas, elas foram doutrinadas de uma maneira equivocada, de uma maneira realmente não sábia, e quando acontecem umas coisas dessas, assim, meio que atordoadas. Meu Deus, mas o que é isso? O que é aquilo? Porque você foi ensinado errado. O missionário, ele vivia um personagem, querendo ou não, quando subia em cima do púlpito. Personagem de homem santo, de homem de milagre, de orador, de homem de jejum e tal. E a vida dele por trás, você conhecia, que era a verdadeira vida dele. Os sentimentos dele, as dores dele, as doenças dele, as incomodações, a família. O que ele fazia, inclusive, que você achava que ele era santo em tudo. Nós não sabemos se ele era santo em tudo com relação à família. Nós temos notícias apontando, inclusive, que às vezes ele se estourava, chegou até, segundo o que o próprio Sérgio Sola falou, agredir a Eleni, isso em 2005, está na Isto É, tá? Então, analisar. E paramos de idolatria a homens perecíveis, mortais, paramos de alienação, seguimos o alvo que é Cristo. Quem chegou até aqui percebeu o intuito desse vídeo e o alerta. Agora, aquele que é fanático vai estar na família da igreja, está de igreja, do santo de Deus, vai crescer, querido, vai. Quando você tiver uma coisa bastante terrível na sua vida e você ficar perdido, não saber o que é, não saber o que fazer, então você vai dar razão ao que eu estou falando aqui. Que milagres não são para nos deixar aqui para sempre. Que um dia todos nós vamos. Para depois não dizer que eu estou mentindo. Matéria da Isto É, com o diabo no corpo. Aqui fala que Davi Miranda teria agredido a mulher. Está aqui. Davi Miranda é acusado de agredir a mulher. E denúncia, ou é a denúncia da filha do genro. Aliás, ele denuncia a filha e o genro, o caso privado. E a matéria aqui fala que ele morreu de infarto e usava remedicamentos, ou remédios.